De volta! Essa nossa segunda live. Amanhã você anota, rapaz, eu anoto quase tudo que a gente conversa, né? O pessoal vai entrar aí, Michele, Daniela Góes, Adonis Antônio, liga aí meu amigo Adonis, Wesley Garcia. Esperar aqui o homem entrar, só dar um tempinho aí que ele deve estar... Já mandei uma mensagem aqui pra ele. Espera que o homem já ele entra aí. Mirna Lagoa Nova. Tudo bom? Osana, minha amiga Osana, diretamente de Ceará, Mirim. Fala, Alessandro. Sali. E aí, gente, o que vocês acharam da live com a Fran? Incrível, né? A Fran, ela é formidável. A Fran, ela é demais. Diz a vocês, eu disse que a Fran ela ia arrebentar e ela não fez menos, nem um pouquinho menos, viu? Oi, Sally, Ana Paula, maravilha, Alessandro, você é show, meu amigo. Só esperando aqui o Minotouro da... Só ele falar aqui, né? Gente, a live com o Minotouro vai ser assim, algo simplesmente surreal, né? A gente vai falar sobre competência e consistência, atitudes para se tornar um campeão. E olha só, vai ser algo assim surpreendente, tá? Foi show, extraordinário, ela é maravilhosa, muito maravilhosa, ela é muito, eu tô sendo até redundante aqui, ela é muito maravilhosa. Surreal, me ajudou a pensar sobre a vida. Pois é, Sandro. Amigo, você não tem noção de como você pensa na vida quando você faz um treinamento de inteligência emocional. É justamente isso que a gente faz. Esse resgate do que há de melhor em você. Às vezes nós esquecemos de dar o nosso melhor, nós esquecemos de evoluir, nós esquecemos de crescer, nós esquecemos de investir em nós mesmos, porque nós estamos sujeitos a uma realidade do mercado, nós estamos sujeitos a uma realidade da sociedade, que a sociedade nos interpõe, e isso, ao invés de nos ajudar, só atrapalha. Infelizmente, nós, ao invés de evoluirmos e crescermos, não conseguimos. Olha o homem chegando! Vocês vão ter um privilégio agora! Olha ele aí! E aí, fala, meu amigo. Como é que tá? Treinando? Tudo bom? Fala, pessoal. Como é que tá? Como é que estão as lives aí, meu amigo? Rapaz, uma melhor que... Acabei de terminar uma com a Fran. Lembra da Fran? Aquela lá que tava com a bebezinha dela lá? Claro, claro. Até cheguei a vir um pouquinho aqui agora. Aí saí para botar o meu moleque para dormir e não consegui ver a live toda. Mas eu tava vendo. Tava bem legal. Que legal, cara. Cara, primeiramente, Minotouro, queria agradecer a você pela tua simpatia. Eu sei que tua agenda aí, meu irmão. Faz um mês que a gente trabalha essa live, né, rapaz? Você tava em Tá. E a Dubai, gente falou, a gente tava marcando essa live em outubro, né, cara? Na em verdade, outubro, até mais. em outubro. E aí agora a gente tá aqui, né? Que legal, cara. Cara, primeiramente agradecer a você aí. Galera aqui do Nordeste, aqui de Natal, aqui eu tô em Natal, Rio Grande do Norte, a gente agradece muito a tua atenção aí, teu carinho por nós aí, tá bom? E, cara, Tá fala bom. um pouquinho, eu sei que a apresentação é dispensável, mas se apresenta um pouquinho aí pra galera aí, a galera aí na minha audiência aí, pra eles conhecerem, escutarem a tua voz um pouquinho aí, né? Amor, primeiramente, boa noite, galera. Eu estou feliz aqui estar com esse parceiro. A gente se conheceu aí durante esse ano passado, né, dos estudos, né, no tempo bom aí a gente conseguiu unir um grupo legal aí esse ano. Aí a galera está interagindo bastante, trabalhando muito, fazendo bastante live, divulgando um trabalho legal. O pessoal falando muito sobre propósito, sobre saúde, sobre disciplina, sobre constância. E foi um mundo onde eu me encontrei muito, né? Sou atleta,
comecei a treinar com 4 anos de idade, né, no interior Caraca. da Bahia, Vitória da Conquista, no interior da Bahia. E para te falar a verdade, essa palavra, né, e você falou essa semana aí, vamos falar sobre constância, sobre disciplina, sobre o que é principal de um atleta. E outro dia eu estava até conversando com minha mulher, né? Minha mulher, você é de Salvador, o pessoal curte um carnaval e tal. Eu falei assim, ó, há muito tempo que eu não sei o que é carnaval, porque um atleta ele tem uma vida, né, de muita disciplina, muita rotina, né? E a vida de um atleta ela é marcada por isso, né? Abdicações. E para você poder fazer essas abdicações, na verdade, você tem que ter um propósito muito certo, né? Querer muito alguma coisa, colocar isso em primeiro lugar. E eu tinha um treinador, quando eu comecei a treinar nessa época, com 4 anos de idade, talvez isso aí que influenciou muito na minha rotina. Tinha um cara que era o Dudu, assim, ele era campeão sul-americano e campeão brasileiro, e eu queria ser como ele, né? Meu irmão também estava treinando comigo, e aí eu falava, o que você come, o que você faz, o que você usa, com essa rotina. E aí o professor falou, cara, ele é um cara que não faz nada demais, ele tem muito 300 vezes por dia, vamos dizer assim. E aí eu comecei a entender que o segredo não era fazer muitas coisas, e sim poucas coisas muitas vezes, né? E a gente se confunde às vezes querendo fazer isso. E o foco geralmente é você dizer não para muitas coisas, né? E dizer sim só para o que você tem que focar, né? Então, se a gente faz bem uma coisa, em vez da gente aperfeiçoar ela, ser o melhor naquela área, a gente quer ser o melhor em todas as áreas, e é aí que a gente se confunde. E talvez o atleta ele entende isso e ele usa muito isso a seu favor. Se você for pegar um grande campeão, esse cara geralmente ele faz uma queda boa, ele dá um bom golpe de boxe, e o jiu-jitsu ele tem algumas defesas ou alguma finalização e só. Em vez dele ter 50 quedas, 300 golpes, ele tem geralmente uma coisa boa e ele faz isso muito bem, só que ele treina muito bem isso e todo mundo sabe que ele vai fazer isso. E ele ainda consegue fazer. E aí aquilo ali começou a mudar, né? Porque eu comecei a fazer aquela técnica e falei, pô, eu me aperfeiçoei nessa queda aqui e aqui que eu vou treinar ela muitas vezes. E aí eu entendi que no boxe também era o básico bem feito, mas eu tinha que fazer o básico bem feito todos os dias, né? É justamente isso que a gente... Ramon, seu áudio, não estou escutando seu áudio. Voltei. Vamos lá. Aqui não adianta ficar com muita enrolação não, porque às vezes o Instagram dá esses probleminhas. Esperar o Minotouro voltar aí. Tá me ouvindo agora? Todo mundo me ouvindo aí? Ah, maravilha. É o Instagram que dá esses probleminhas aí, mas é isso.
Vamos lá, voltando aqui rapidinho. Aqui é igual a coceira de coelho. É bom quem ganha mais tempo com o homem. Tá me ouvindo agora, Minotouro? Tô ouvindo. Ah, voltou, né? Você falou uma coisa muito interessante aí, que é aquela coisa de você fazer poucas coisas muitas vezes. É você pegar aquela habilidade que você tem, treinar exaustivamente para você se tornar o melhor naquela habilidade. É mais ou menos isso que você quis dizer, Minotouro? Tanto naquele esporte, vamos dizer assim, e também naquela habilidade, né? Então, geralmente, um grande campeão, vou dar um exemplo aqui, né? Um campeão mundial de judô, o cara é um francês enorme. Todo mundo sabe que a queda dele é um ultimato. Todo mundo sabe, todo mundo vai lá, treina para defender e o cara vai lá e joga. Ele joga tão bem que ninguém consegue defender a queda dele. É mais ou menos isso. Todo mundo sabe que o John Jones é o cara da cotovelada. E ele vai lá e bota para baixo e dá a cotovelada. Então, ele faz isso tão perfeito, né? E ele faz tão bem que talvez muita gente fique desfocando do que faz melhor e quer fazer genérico, né? E você não consegue atingir aquele objetivo. E a mesma coisa no negócio também, né? Você quer vender para todo mundo e você termina não vendendo para ninguém. É muito melhor você escolher um nicho específico. Agora, vamos supor, eu vou prestar serviço para mães, para pais. Foca nele. Não queira ser o cara que atende as mães, os pais, o marombado, o outro, o mais jovem. Escolhe um nicho e vai. Eu acho que é assim, se você conseguir ser o melhor naquele nicho, você desenvolve mais. E na luta é muito isso, cara. Muita gente sente que é muito isso. Você escolhe uma arte marcial e vai. Quando você ficar bom nela, você pode desenvolver as outras. Mas primeiro seja faixa preta em uma arte marcial, depois vai nas outras. Geralmente, o faixa preta, eu fui lutar um campeonato brasileiro em, se eu não me engano, 98, 99. Eu fazia uma raspagem, era uma raspagem, uma inversão. Eu saía de baixo e ia para cima. E eu fazia sempre a mesma coisa. Puxava o cara para cima de mim e virava ele e caía por cima. Todo mundo sabia e eu ia lá e fazia aquela mesma coisa. Todas as lutas eu fiz isso e peguei a medalha de ouro fazendo só isso. Puxava para baixo, virava e todo mundo sabia, ninguém, porque eu fazia tão bem, eu fazia aquilo ali 300 vezes por dia. Eu repetia, repetia, repetia. Então eu vejo que isso tem até uma frase do Roberto Chiniatic, e ele fala: é melhor você fazer duas coisas 2.000 vezes do que 2.000 coisas 2 vezes. Né? Ele fala isso, cara. Duas coisas 2.000 vezes. Bate na constância. Constância é o segredo, eu acho. É o segredo do sucesso de pessoas, né, bem-sucedidas. Tem até um estudo do Napoleon Hill, e num dos livros dele, né, ele fala o seguinte, que se você pegar atletas e pessoas que são medianas, e você entrevistar, de 100 pessoas, 98 não sabe muito bem o que quer e faz muitas coisas. E se você pegar os caras, faz menos coisas e sabe o que quer. Né? Então, o livro que ele virou tá A falando... Lei do Triunfo, essa mesmo. Esse livro, A Lei do Triunfo, esse livro. Ah? É o meu Livraço, livro de né? Esse é um livraço, né, cara? Poxa! E Minotouro, uma coisa assim que... Gente, trazendo a experiência, depois vocês podem até ver a entrevista que eu fiz com o Minotouro, tá lá no meu YouTube e tá no meu IGTV também. O Minotouro, ele é um cara, assim, surpreendente. Eu vou explicar por quê. A gente tá falando aqui de consistência, competência, consistência, atitude para ser um campeão. A ideia aqui nessa live é você entender como é que pensa um cara de alta performance, um campeão. E eu tava lá, passamos, eu e o Minotouro, a gente foi companheiro, a gente andou de mãos dadas num determinado treinamento lá, que a gente foi companheiro de mesa, foi companheiro, né? No COI lá, a gente foi companheiro lá no COI. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o Minotouro, pra vocês entenderem como é que é a mente de uma pessoa que é focada em alta performance, um cara que é focada que tem uma mente focada em se desenvolver e evoluir. Durante o treinamento, o Minotouro, ele era um dos caras que pouco saiu da sala e estava ali escrevendo e rabiscando o tempo inteiro. O tempo que estava o treinamento, ele estava lá, focado, vivenciando e estando em alta performance no treinamento.
Mas, meu Toro, eu queria perguntar uma coisa a você, cara. O que foi que despertou em você esse desejo? Porque, assim, cara, vamos lá. Se a gente for analisar friamente, racionalmente, você não precisaria estar se, entre aspas, eu estou botando as aspas aqui, beleza? Você não precisaria estar se desenvolvendo em inteligência emocional, em neurociência, em coach. Você não precisava disso, porque profissionalmente falando, você já teve uma realização maravilhosa e você é um exemplo para milhões de pessoas. Mas hoje você está um cara que está buscando novos conhecimentos, buscando essa consistência e competência em outras áreas. O que é que levou você a tomar essa decisão? Cara, então, em 2002, exatamente 2002, eu comecei a treinar boxe. Eu fiz uma cirurgia no braço e eu não estava podendo treinar muito jiu-jitsu, e comecei a me desenvolver no boxe. E aí, cara, eu comecei a entender um pouco, consegui arrumar tem um amigo meu, chama Rubens, o Rubinho, ele é um psicólogo esportivo. E esse cara começou a entrar na nossa vida, ele fazia o treinamento de psicologia esportiva para a Seleção Brasileira de Boxe. Naquela época, eu entrei em 2003, eu comecei aí na seleção. Em 2005, eu fui campeão brasileiro de boxe. Né? Migrei do MMA para o boxe. Né? Eu tinha esse sonho de ser campeão brasileiro e eu achava na minha cabeça o seguinte: eu já sou um faixa preta bom de jiu-jitsu, talvez um dos melhores aqui do Pride, dos eventos que eu estava, mas eu precisava melhorar o meu boxe. Eu gostava de trocação, né? de nocaute, mas eu não conseguia ainda nocautear minhas lutas. Aí eu falei, pô, vou para a seleção, vou lutar com os melhores. E ali, quando eu cheguei na seleção, eu não era entre os melhores, eu estava ali entre os 4, os 3, né? E aí eu comecei a desenvolver, ir para a Bahia, treinar boxe com o Luiz Alves, com o Luiz Dória, direto. E o Rubinho sempre me dando conselho, né, cara? E ele falava o seguinte para mim, ele falava assim, ó, o que você está fazendo, o que você está comendo, o que você está assistindo, vai te ajudar no dia da luta? Então, eu sempre pensava nisso. Então, o que você está fazendo hoje vai te ajudar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, ou daqui a 6 meses? E eu sempre pensava nisso. Isso me ajudou muito a me disciplinar. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. Eu ficava pensando assim, no plantar hoje para colher amanhã. Então, como você viu ali, eu estava estudando ali, talvez eu não estava fazendo aquilo para os próximos 2 meses. Eu já estava pensando num projeto que eu quero desenvolver para daqui a anos. Então, eu comecei, daquela época, já a estudar mais, e eu comecei a usar isso dentro do meu instituto, dentro das minhas crianças, dos meus alunos, e eu comecei a entender muito que essa parte emocional, a parte psicológica ali, ela tem grande influência na vida de um atleta, principalmente de um atleta que trabalha com performance. Aí eu comecei a mudar. Em 2011, depois eu criei o Instituto em 2010, em 2011, eu consegui alguns patrocinadores para o Instituto, e eles me pediam para fazer palestras sobre performance. Aí eu comecei a desenvolver mais, e cada vez mais. Eu falei, pô, agora, além de estar usando essa performance, falar de auto-performance, de disciplina, de meta, para os meus alunos, agora eu botei a oportunidade de falar dentro de empresas, né, para colaboradores, principalmente para a galera de venda, né, que a galera precisa de motivação e performance. E eu comecei a estudar cada vez mais e tenho desenvolvido como palestrante, né, desde aquela época. Em 2011, 2012, fui para a TNT, depois eu fiz meu próprio projeto o Minotauro Energy Drink. Hoje a gente está já em liderança de vendas aqui no Rio de Janeiro, né, com possibilidade de expansão pelo Brasil também. E essa parte de vendas está muito ligada à parte de performance. Né? Porque venda, quando você fala em performance, você está falando em competição. Não tem jeito. Você fala em alta performance, é esse cara destacado em um meio, né? Daquele meio, ele está em alta performance no meio comparado àquele meio. Então, quando você fala de meta de venda, eu olho logo quem foi a vendedora que vendeu mais hoje aqui. Foi ela. Então, ela está em alta performance comparado com os outros. E a alta performance, ela tem uma performance melhor do que a performance dela que ela teve ontem, hoje, ou na semana passada. É alta performance, mas a alta performance é ela comparada com aquele meio. Então, eu falei, pô, se eu queria ser campeão da minha cidade, depois eu queria ser campeão, né, brasileiro, estadual, campeão sul-americano, então eu tenho que estar com a performance alta em cima dessas pessoas, né? Aí quando você começa a frequentar esse meio, né, de alta performance dentro de qualquer situação,
você começa a se comparar um pouco mais, você vê um cara melhor. Então, quando eu fui para o meio de estudar sobre treinamento, né, por exemplo, aquele curso que a gente foi de treinadores ali tinham os melhores treinadores do Brasil, estavam ali dentro, né, grandes pessoas, com grandes institutos, e eu comecei a falar, pô, eu também quero estar nesse meio também, né, de alta performance em cima de treinamentos também. E aí comecei a desenvolver cada vez mais, né, desde 2013 para cá, venho estudando mais, já tá batendo aí 7 anos, mas... Não pode parar, né, meu amigo? Não, E aí quanto mais você sabe que ainda tem muita coisa para aprender, né? Rapaz. Milton, deixa eu fazer uma pergunta a você. A gente está falando aqui de consistência, competência, e ser atleta não é fácil. Muita gente acha que é bom, né? Tá viajando com a seleção brasileira, ficando hospedado nos melhores hotéis, comendo as melhores comidas. E o pessoal acha que é uma vida de luxo, né? Que é bom demais e que não tem esforço. Eu vejo aqui, eu acompanho você, a gente bateu muito papo lá. Era todo mundo lá no treinamento comendo massa, comendo carne, aquela comida maravilhosa, e Minotouro lá só na salada. E eu dizia, Minotouro, você não tem vontade de comer essa feijoada aqui? Rapaz, a vontade tá grande. Eu sou baiano, como é que um baiano não gosta de feijoada? Mas eu já tô aqui há 5, 6 dias sem treinar, meu amigo. E se eu ainda for me debruçar na comida aqui, aí eu estrago tudo que eu construí em 2019. E isso foi muito... Isso caiu como uma pedra em cima de mim, porque às vezes a gente gosta de usar desculpas, né, Minotouro? Não, já que eu não tô treinando, eu vou aproveitar aqui para também comer o que eu quiser. E me fala uma coisa, você tem tendências a se auto-sabotar também, meu amigo? Você tem esse desejo de se auto-sabotar? Não, vou aproveitar só hoje, é só um pouquinho. Ah, eu tô treinando, não bebo álcool. Não, mas hoje é só um pouquinho. Como é que é essa tua relação com a auto-sabotagem, meu amigo? É o seguinte, todo mundo tem, na verdade, né? Eu acho que todo mundo tem. Mas você começa a fazer compromissos, né? Comprometimentos. E você geralmente faz um comprometimento com você mesmo. Você conseguiu observar ali o meu comportamento alimentar durante aqueles 12 dias ali, né? Comendo salada, comendo mais proteína, não comi doce, praticamente não estava comendo carboidrato, porque eu estava treinando menos, então eu estava ingerindo menos caloria, né? E menos carboidrato. Então, eu acho que você tem que ter duas coisas certas quando você tem uma meta e você tem que manter uma constância e uma disciplina no negócio. Primeira coisa, você saber exatamente o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Por que eu estou fazendo aquilo? Porque eu quero não engordar, porque eu sei que eu tenho uma tendência, eu já tenho 43 anos, né? O metabolismo já não é o mesmo metabolismo de um cara de 25. Então, quando eu tinha 25, eu poderia até comer um pouco mais. E agora eu sei que eu tenho que comer pequenas porções e muito mais salada se eu quiser, né, conseguir encher minha barriga, né, dizer assim. Então, eu tenho que saber o porquê. E a segunda coisa, que foi, a gente estava falando aquela história e que eu entendi muito porque o Dudu fazia aquilo ali e ele conseguiu o resultado. O professor falava assim para a gente, disciplina, meu amigo, é comprometimento, é compromisso. Você só vai conseguir ter disciplina quando você tiver compromisso com aquele resultado. Então, na verdade, o estado atual e o estado desejado, o que liga, né, esse caminho entre o estado atual e o estado desejado é uma disciplina. Você tem que fatiar aquilo ali em pequenas ações, em pequenos marcos. E a alimentação vai fazer parte daquele marco. No caso, eu quero não chegar um dia a bater 93 quilos novamente. Agora, se eu for para 115, vai ser muito difícil eu bater 93. Então, eu falo, por que eu vou sofrer quando eu for lutar? E agora, eu não vou me sabotar porque eu vou sofrer muito mais. Então, você sabe que a disciplina é aquele caminho. Então, você começa a marcar aquele caminho de forma melhor, sem querer se sabotar. Eu acho que é muito importante você saber o que você quer, exatamente saber aquele ponto, o que você precisa fazer para chegar lá. Esse caminho é o que você precisa fazer. Por isso eu identifiquei muito com o coach, né? E com todos esses processos, porque é exatamente o que a gente faz a vida toda como atleta. Você precisa treinar segunda, quarta e sexta jiu-jitsu, terça, quinta e sábado queda,
de noite você precisa treinar Muay Thai e boxe, e à tarde uma preparação física. Então você tem toda a sua semana dividida naquele horário, né? De 10 da manhã você tem um treino, meio-dia você descansa, treina à tarde você volta, alonga, faz uma musculação, de noite você vai e faz outra coisa. Então você tem tudo. Aí o cara fala, agora você precisa de quê? Eu falo, não, eu preciso melhorar o jogo de perna. Então vai pular corda, ainda vai botar uma cordinha no meio ainda, vai correr. Então você precisa, para cada tipo de objetivo, se eu for lutar com um cara que ele é um cara que é nocauteador, então tem que ter um jogo de perna para sair da frente dele o tempo todo. Então eu tenho que mudar um pouco a minha rotina. Então eu mudo o caminho para atingir aquele objetivo. Nem toda luta é igual, né? Pode ser que o objetivo é diferente, né? Por a característica de um lutador e tal. Então a gente tem que estudar estatística e cada luta a gente faz um plano de ação diferente, o plano de ação, né? Então eu identifiquei muito, porque a vida toda foi fazendo plano de ação. Vem cá, você quer ganhar desse cara? Melhora seu boxe. Aí eu vinha fazendo plano de ação do boxe. Ah, quer ganhar desse cara? Tem que melhorar seu jiu-jitsu. É um plano de ação de 1 ano para melhorar meu jiu-jitsu. E aí, vim fazendo plano de ação, a vida toda da gente é isso. Eu só consegui melhorar que eu comecei a botar isso no papel, né? E eu acho muito mais prático. Como treinador, hoje a gente vive, né, de treinador, a gente tem equipe, a gente tem uma equipe profissional de atleta. Nós temos nossos treinadores, a gente faz nossas reuniões ali para falar sobre os atletas, de que fase ele está de treinamento, se ele já está numa fase mais avançada, muda o treino assim e tal. Então, no começo do treinamento é diferente, é um treino mais genérico, depois no final do treinamento é um treino mais específico, mas já mudando a rota dele para aqueles planos de ações. Para outro dia eu fiz um coach com um atleta nosso que até disputou um cinturão, e eu falei, ó, chega mais cedo, 1 hora mais cedo, e faz um trabalho assim. E ele chegou 1 hora mais cedo, e esse cara ganhou a luta, foi muito bem na luta, porque ele chegou mais cedo e fez um outro plano de ação antes do treino genérico, já específico para aquela luta dele. Então eu identifiquei muito com isso. Minotauro, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Nessa vida de atleta, nessa vida que agora de treinador, né? Que você, além de treinador de esporte, você também é treinador de pessoas, dando palestras, dando treinamentos. Qual a importância, cara? O que você falasse aqui para a galera aqui? Qual a importância da inteligência emocional em todo esse processo para você? Você é um atleta de alta performance, então as emoções estão ali a todo momento. É necessário ter inteligência emocional, mas nos últimos 10 anos, sei lá, 15 anos, foi que você veio ter um acesso mais forte a essa conceituação de inteligência emocional, e nos últimos 7, 10 anos aí foi que você começou a fazer treinamentos de inteligência emocional focados nisso, né? Qual a importância da inteligência emocional para fazer com que você se tornasse um atleta ainda melhor? Eu acho que quando a gente fala assim, ó, por exemplo, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer coisas que eu não fiz no ano passado, né? E você começa a fazer, mas você fica muito suscetível àquela emoção que você tem naquele dia. Tem um dia que você vai acordar diferente, tem um dia que você vai receber uma notícia. Então, quando você recebe alguma informação, o seu corpo reage, é normal, por mais que você seja um cara mais treinado, você vai ter uma reação emocional diferente. E aí você vai ficar muito suscetível, refém às suas emoções. Então, quando você começa a se entender, né, qual é o seu perfil comportamental, quais são as emoções que você tem, geralmente, durante o dia, durante o treinamento. Eu sei que se eu treinar mal, depois do treino eu fico de mau humor. Então, sabendo disso, eu já faço estratégias para não ficar. E eu começo a já pensar de forma diferente. Mas antes eu não sabia. Então, imagine toda vez você ficar de mau humor e no outro dia você vai acordar de mau humor, já briga com a mulher, briga com alguém que... Então, você começa a entender que seu corpo vai ter uma reação se você treinar mal. Então, hoje eu faço estratégias para entender um pouco mais a minha parte emocional e as minhas emoções. E aí, você pega um cara também dentro de uma empresa, né, dentro da parte de vendas, né, e ele precisa de performance e ele vai receber pressão. Eu falo que vendas só dá certo se tiver pressão, né? Tem que ter pressão, porque senão o cara... É a mesma coisa de marcar uma luta com um cara ruim. Eu não vou treinar. Tem que ter desafio, tem que desafiar. E ao mesmo tempo você sabe que quando é desafiador, você pode perder. Então, e aí você vai ter emoções se você perder, se você não tiver resultado, né? Então, essa parte emocional, para mim, eu achei assim ótimo, que eu aprendi
né, a me conhecer, a me treinar e agora a desenvolver os outros atletas e as outras pessoas. Então eu vejo muito assim, tem performance, tem um lado emocional. Você tem que trabalhar muito forte o lado emocional e até sem performance também, né, amor? Eu acho que tudo, a gente é muito suscetível a emoções. E aí você fala assim, eu vou mudar. Sim, beleza, você muda hoje numa rotina, vou entrar na academia, tá? Amanhã você entra na academia. No outro dia você tem uma emoção de uma preguiça, hoje eu não vou, bater uma emoção de você receber uma notícia ruim, alguma coisa. Não, hoje eu não vou, não. Então, você não sabe, mas você é totalmente suscetível às suas emoções. Então, a gente deixa de fazer rotina, deixa de ser constante, que eu acho que a constância é o mais importante para o cara ter uma alta performance, por causa que a gente fica refém das nossas emoções. Agora, você imagina se você já conhece as suas emoções e você sabe que de manhã geralmente, se você pegar o telefone e ligar para a empresa e já não está bem para treinar, então você já faz assim, de manhã eu não vou mais ligar para a empresa, já vou direto acordar, tomar um banho e treinar. Então você começa a se conhecer melhor. Eu acho que esse lado emocional, isso assim, o cara se torna muito mais inteligente para poder se conhecer e saber a hora de trabalhar melhor, a hora de fazer uma reunião, uma hora de conversar com a esposa, de estar com a família. Né? Não é só no lado profissional, da performance profissional, mas na performance pessoal, diária. É você se conhecer a sua mulher, conhecer a sua família também, conhecer os seus colaboradores, os seus colegas de trabalho. Isso tudo faz a maior diferença para mim, né? E tem feito, né? Como atleta, como professor profissional, como treinador de professores, que a gente tem a rede de franquia, que são 250 professores. A gente eu me dei muito mais em conta que esse lado emocional é muito importante. Então, como tratar bem um professor, como colocar o professor para valorizar aquela faixa preta dele, e ele sentir um cara mais valorizado, e aí ele vai valorizar mais aquele aluno. Então, para mim, foi excelente estar em contato com esse lado emocional e saber a importância disso. Cara, que legal, Minotouro. Cara, isso é muito inspirador para nós, tá? Obrigado aí para você estar compartilhando essa tua experiência com a gente. Ó, galera, tira print da tela aí, marca o Minotouro, que a gente compartilha. Quem tá ali é um amigo meu, grande campeão de jiu-jitsu, Mohamed Ali. Fala ali, como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Olha aí. De Dubai, né? Tá lá nos Estados Unidos. Pô, campeão mundial de jiu-jitsu. Casca grossa demais. Campeão brasileiro, pan-americano. Foi nosso aluno, né? Chegou na academia lá com 17 anos. Conheço muito. Casca grossa demais. E foi lá para os Estados Unidos. Hoje está morando nos Estados Unidos. Grande campeão de jiu-jitsu. Está aí na live aqui, bateu palma aí. Que legal, cara. É muito bom ter essa troca, né, Minotouro? E, cara, é justamente isso que a gente está falando, né? A nossa vida, ela é uma verdadeira troca. E cara, você está falando aí de vendas, você está falando de como cuidar das emoções. E ontem eu tive a live com o nosso mentor, né? Um dos nossos mentores foi o César Bueno. Você deve conhecer esse cara, não conhece? Claro, pô, César é um casca grossa demais. Grande mestre, César. Ele não é mestre de jiu-jitsu, mas é mestre do mindset, né, meu amigo? No mindset, muita gente boa. Falo com ele muito. Cara, foi ontem mesmo. Não, anteontem, falei com ele durante 2h30 no telefone. A gente troca muita ideia, muita gente boa. Inclusive, semana que vem ele vai estar aqui no Rio. A gente vai marcar um dia aqui para a gente fazer alguns projetos juntos aí. E com certeza, o César é um cara incrível. E ontem ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falando aí dessa questão da autossabotagem, a gente marcar a academia, não ir. Vamos começar a dieta. A segunda-feira é o Dia Internacional de Início de Dieta e Início da Academia, não é assim? Eu acho que aí na sua academia também é assim, né? Janeiro é o mês de voltar para academia. Todo mundo é para academia. E a segunda-feira é o Dia Internacional do Início da Academia, né? Toda segunda-feira o pessoal começa, né? O negócio é continuar. Internacional do treino, internacional da dieta. Internacional de começar qualquer projeto, né? E o César, ele falou uma coisa incrível ontem. A gente fez a live ontem, ele falou, Ramon, a primeira dica que eu dou pra galera é comece a adquirir novas competências. Comece a adquirir novas habilidades. E isso me fez muito sentido, porque quando você começa
adquirir novas competências, quando você começa a adquirir novas habilidades, quando você começa a ter a disciplina. Porque não adianta você querer ter novas habilidades, novas competências, se você não tiver disciplina. Porque, vamos lá, eu posso começar a treinar jiu-jitsu hoje, não posso? Mas eu vou conseguir se eu não tiver disciplina? Então, Da mesma forma, você, como treinador de professores, como empresário que você é, como campeão que você está entrando agora numa veia de ser palestrante, e um grande palestrante, diga-se por sinal. Mas se você não treinar, se você não estudar, se você não pensar, se você não estiver fazendo o que você está fazendo, você vai chegar lá? de jeito nenhum. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu, Minotouro, nesse seu processo aí, nessa sua vida como atleta? Você já quis desistir, cara? Cara, assim, de querer desistir, não sei se querer desistir, mas já teve uma época que eu desanimei demais. Eu tive uma lesão, cara, no meu braço, que foi uma lesão muito grande. Eu estava assim no auge da minha carreira, estava começando tudo. Eu fui para o Japão, eu saí assim de uma vida, vamos dizer assim, de muita privação para começar a ganhar dinheiro. Quando eu estava empolgado ali, ganhando bem, começando a minha carreira, eu já tinha um machucado que eu estava adiando uma cirurgia no meu braço. E quando chegou lá, começou a dar problema, Chegou um momento que eu não conseguia esticar o braço, não conseguia dobrar o braço. E aí eu falo isso até numa palestra, fui lutar contra um cara muito difícil, que era um cara que era o rei da chave de braço. E eu com o braço, eu já tinha 5 cirurgias no braço, terminei, né? Realmente, essa foi uma hora que os médicos desenganaram. O cara falou, cara, você não vai conseguir lutar, você está com o braço muito ruim. Então, essa foi uma fase que eu fiquei 2 anos ali entre desiste, não desiste. Eu acho que minha equipe, meu irmão e a galera me levantando. Essa foi uma das coisas mais duras aí da minha vida, problema que eu tinha, alimentação. E aí, eu falo isso, cara, a gente fica também esperando a hora perfeita, né? E todo mundo fica esperando, quando eu estiver bem, eu vou fazer isso. Na segunda-feira, eu vou fazer isso. Quando eu fizer esse curso, eu começo esse projeto. E quando eu tiver ajuda de alguém, não, cara, faz agora mesmo. Faz de qualquer jeito, entendeu? Depois você conserta no meio do caminho, depois você melhora. E aí eu ficava me comparando muito. Não estou bem, meu braço está bem, eu não estou chocando bem. Me comparava, né? Com os caras melhores. E eu acho que essa comparação me fazia mal. Né? Porque eu estava no evento, o nível era muito alto e eu me comparava muito. E as pessoas, elas ficam querendo se comparar com os melhores no mercado. Isso é bom. Você ter uma meta e botar um cara assim, pô, quem é o melhor cara que faz isso aqui no meu trabalho? Esse cara aqui, tá bom, quero ficar. Mas eu não vou comparar ele, porque até eu chegar lá, tem uma longa jornada. Né? Vão ser anos de trabalho, talvez 2, 3 anos, 5 anos. Então a gente fica se comparando, querendo ter resultado na hora. Aí quando eu falei assim, eu vou de qualquer jeito e vou melhorar isso aí durante 1 ano. E aí eu fui melhorando, ganhando confiança novamente. Fiz algumas 3 lutas meia boca, assim. Depois, quando eu voltei, que o braço zerou, eu comecei a lutar muito melhor. E hoje, eu tenho mais força nesse braço do que no outro, de tanto que eu exercitei ele. Né? É tudo treinável, é tudo treino. Eu exercitei, fortaleci. E hoje, se você falar assim, ó, média, força, potência, eu vou botar meu braço direito no lugar do esquerdo, que é o que está mais machucado. É um braço que... Eita, das cirurgias. Cicatriz, toda lascada. E esse braço é o meu braço mais forte. E eu sou canhoto. Hoje é mais forte. E eu treinei tanto ele que ele ficou bom. Então, para mim, isso fez total diferença. E uma coisa também que o meu professor Dória falava muito, assim, ele falava assim, vem cá, quantas horas você treina por dia? E eu dizia assim, eu treino 1 hora por dia. Ele falava, você treina quanto tempo? 3 vezes por semana. Então, você treina 3 horas por semana. Agora, você imagina se você treinar 2 horas por dia, 6 dias por semana. Você vai treinar, né, 12 horas. Agora você vai treinar 2 vezes 2 horas. Você vai treinar 4 horas por dia, 6 vezes por semana, 24 horas por semana, conta 3. Imagina, aquele cara está treinando 3 horas por semana e você 24. O que ele conseguir em 1 ano, você vai conseguir. O que ele conseguir em 5 anos, você vai conseguir em 2 1. meses. Né? Você vai ter 4 vezes menos. Então, o treino, ele vai te acelerar seu processo. Então, quando eu me comparava com aqueles caras,
Aí o professor fala, você quer chegar nesse nível? Meu amigo, treina 4 vezes mais, treina 8 horas, 3 horas, 6 horas por dia, começa a treinar mais. Você vai chegar no nível daqueles caras. Eu entendi que era o processo de treino. E é isso serve para tudo, né, cara? Serve para estudo, para trabalho, né? Qualquer profissão também. Se um cara trabalha 8 horas, trabalha 12, e você vai, né, encurtar aí quase a metade do tempo aí para chegar um terço do tempo, para chegar no lugar que esse cara tá. Meu, então você falou uma coisa muito interessante aí, essa questão da gente precisar se doar, né? Eu tava conversando com a Fran aqui antes, e você é um cara que tem investido muito também em buscar qualificação, em buscar treinamentos, em ser um cara ainda melhor. E eu também sou um cara que busco muito, eu não paro, eu não fico esperando que as coisas aconteçam. Mas você falou uma coisa aqui interessante, que quando você estava num momento de dificuldade, você tinha pessoas apoiando você. Tinha seu irmão lá dando força, tinha a galera da tua equipe dando força, e vamos lá, que a dificuldade é grande, mas vai acontecer. E eu acho que é isso que às vezes falta na maioria das pessoas. Não sei se faz sentido para você. Às vezes nós estamos num momento de dificuldade, todos nós passamos por dificuldade. E na hora que a gente precisa de um apoio, as pessoas às vezes têm uma tendência a derrubar você. E isso é uma falta que tem feito muito para onde a gente vai. Em todos os mercados, né? As pessoas me questionam muito aqui porque eu invisto muito em treinamento, porque eu abdico de final de semana de viagens, de trocar de casa, de carro, para investir em treinamento, dizendo que isso é exagerado. Mas uma hora o retorno vem. Se você não tivesse tido apoio, se você não tivesse treinado o seu braço esquerdo como você treinou, você seria o campeão que você é hoje? Não, realmente não. E o que fez total diferença nisso, né, Ramon, quando a gente chega num dia também, determinado dia, que você é sequestrado pela emoção. Mesmo sabendo que ela existe, ela dá um jeito de botar um medo e você é sequestrado. Naquele dia que você pensou, hoje eu não vou, hoje o braço está doendo. E aí, geralmente, você tem que ter uma boa equipe. Você tem que ter uma boa equipe. É o Messi, é o cara, é o mentor, é o Messi, é o professor. Esse cara vai fazer diferença na sua vida, né? Eu, graças a Deus, tive grandes professores, grandes mentores, grandes parceiros. Imagina, cara, a sorte que eu tive. Meu irmão Minotauro, irmão gêmeo, mesmo tamanho, mesmo peso, meu melhor spy da minha vida. Eu com o melhor cara do mundo para ser spy. Imagina, dois irmãos, e a gente ia para o Japão junto, a gente fazia tudo junto. Até em viagem de férias, a gente ia para Porto Seguro, eu me lembro. Moleque, não tinha lugar para treinar, a gente treinava na areia da praia. Então, isso fez total diferença, né? Eu sempre, de uma forma saudável e sadia, me comparando com ele, né? Hoje ele treinou melhor, hoje a gente treinou melhor, e aí cada um dá o seu melhor. Quando você tem uma equipe, né, para você te botar uma barra mais alta, e aí você pode, realmente, se eu não estiver bem, eu nem vou fazer com ele, porque esse cara vai me bater. Então tem que estar bem sempre. Então, hoje eu não vou perder noite, hoje eu vou comer melhor, porque eu tenho que estar bem para fazer aqueles tipos de treino, né? Quem está aqui é o Leonardo, um parceiro meu da Ecoville, Casca Grossa, o cara que tem 320 franquias, cara. Caraca, aquele peso, recordista. E parceiro, futuro parceiro nosso aí da Tia Nogueira, tá aqui na live, acabou de entrar aqui. Um abraço aí, fala, Léo. Um abraço para você, meu amigo. Ó, se eu for falar de todo mundo tá aqui, a gente acaba a live. Mas ó, o Gustavo tá aí, a Cris, você fez live com ela essa semana aí, tá aí também, mandando um alô pra nós. O César já passou por aqui, a galera que vários treinadores já passou com a gente aí, cara. E tá sendo muito legal. Pra mim, tá sendo incrível escutar esse seu depoimento. Um cara que é campeão, um cara que sempre busca estar em alta performance em todas as áreas da sua vida. E, cara, para não tomar mais o teu tempo aqui, que se a gente for deixar a gente conversa a noite inteira, eu queria que você deixasse... Mas o papo tá bom, hoje o papo tá bom, hein, amor? Rapaz, se deixar aqui, meu amigo, não falta assunto. Eu queria só falar uma coisa. Eu gosto muito de uma frase, você no início falou aí de Napoleão Hill, falou de Robert Chianchic, e o Jim Rohn, não sei se você lembra desse cara, Jim Rohn, ele fala que você é a média das 5 pessoas com quem você se associa e com quem você convive. Você conhece essa frase? Conhece, né? Você já deve ter ouvido falar dela já. Conheço. Como é que essa frase ela entra na sua cabeça? Cara,
faz total sentido, né? Porque assim, quando você começa a andar com pessoas de alto nível, né, você começa a ter, sem querer, você começa a ter as atitudes daquele cara, e pensar como eles, e você começa assim. Então, meu pai sempre falava, meu filho, quer ser campeão, ande com os campeões. E eu, cara, eu saí, eu peguei um ônibus lá em Vitória da Conquista, fui bater no Rio de Janeiro, cheguei de ônibus aqui, né, procurei a melhor academia que eu podia, né, na época eu não tinha nem dinheiro para pagar, só para poder andar com os caras. Eu me lembro que eu cheguei na varanda de um cara hoje ele é meu mestre, né? Mora nos Estados Unidos. O cara montou a América Top Team, o Libório. E eu cheguei lá e eu consegui pegar, receber uma camiseta dele assim na varanda. Pô, o Libório me deu a camiseta. E aí, depois de 3 anos, eu estava num avião, não, talvez até um pouco mais, uns 4 anos. Eu estava num avião e esse cara me levando para o Japão para ser meu treinador, né? E eu falei, mestre, vou te confessar um negócio. Meu sonho era te conhecer. E hoje você está cuidando de mim como treinador, né? Então, qual era o meu objetivo? É andar com um campeão e conhecer o que esse cara conhecia e encurtar o caminho, né? Então, faz total sentido, cara. Se você quer ser bom, você tem que andar entre os melhores. Se você quer ser bom em qualquer profissão, descubra quem são os melhores. Se você não consegue chegar até eles, mas descubra qual o livro que esse cara leu, o que esse cara fez, como é que esse cara treinou, né? O que ele fez, beba daquela água e aí você vai encurtar o caminho. Cara. É por isso que você tem que estar num ciclo de amizade, um ciclo de trabalho de pessoas que estão tão engajadas como você. Talvez isso aí seja um dos segredos de você conseguir constância, né? Você tem que andar com pessoas engajadas. Se você não tiver com as pessoas que têm o mesmo, né, objetivo que você não vai conseguir se engajar, porque aquele meio, né, o que é certo para você, amor, hoje pode ser que você queira sair todo dia, beber e comer carboidrato. E eu quero comer salada, proteína e não beber. Então, para você é certo fazer isso, ou para qualquer um. E para mim não é. Então, se eu ficar andando com você, vou cair em tentação, né? Então, o que eu faço? Se eu sou vegetariano, vou andar com vegetariano. Por que eu vou estar numa mesa de churrascaria todos os dias, né? Eu penso assim, então, se você quer um objetivo, você primeiro descobre aquele meio, né? E se você quer parar de comer carne, vai para o meio das pessoas que não comem carne. Se você quer ter sucesso, começa a tentar andar com pessoas de sucesso, que é a pura verdade. Você vai conseguir chegar no objetivo andando com esses caras, né? Descobrindo pelo menos o que esses caras fazem, né? Primeiro passo, eu acho, né? É você identificar quem são esses caras e começar a andar para beber dessa água, né? O cara falou aqui, pardal não voa com águias, ele não consegue acompanhar uma águia, né? E é justamente isso, se você quer crescer, primeiro você tem que ter seu objetivo, e você tem que andar com pessoas que têm objetivos semelhantes ao seu. Eu acho que isso aí, essa sua colocação aí, cara, foi assim algo que eu tenho certeza que a galera ganhou a noite aí. Quando você tem um foco e coloca toda aquela energia naquele foco ali, ele vai expandir. E se você anda com pessoas que têm um foco semelhante ao seu, por isso que eu estou aqui fazendo live com você hoje, fiz com a Fran logo mais, estou andando com o César, estou andando com o Dr. Hack, estou andando com o Rafael Krais, que você vai fazer curso com ele também. Ou seja, eu estou sempre buscando estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Não é dinheiro, não é que sejam grandes, não. Estou aqui com você hoje, porque a gente se conheceu, foi colega, a gente jantava, almoçava juntos, tomava café juntos todo dia. Tava pafiando lá no curso, trocando ideia, falando. 2 nordestinos, eles se engrampam logo, né, meu amigo? É incrível, não é isso, rapaz? Botar em qualquer lugar do mundo, né? 2 nordestinos, quando se encontra, eles se engrampam logo, né? Parece que sente um cheiro um do outro, né? Boa. Não, e aí, cara, a gente, assim, quando você, por exemplo, o César, né? Um cara que a gente identificou ali, um cara que além de ser um cara que tem muito conhecimento, é um cara que gosta de doar bastante, né? Então, ele doa muito conhecimento, ele é um cara que se envolve, que tem amizade. Então, você começa a identificar essas pessoas dentro do grupo. Um cara engajadão também, né? Do jeito que a gente estava junto ali naquele curso, né? Colou com o César, com o Dr. Hack também. Né? Então, as pessoas, quando foi ver, a gente formou um grupo legal e hoje a gente está aqui trocando ideia, fazendo live, podendo passar um pouco da nossa mentalidade, um pouco de conteúdo, conhecimento aí para a galera do Instagram também, né?
Ah, tem que passar, né? 3 meses depois, né? Oi? 3 meses depois, quase, né? 3 meses depois, né, meu amigo? Mas é isso aí. Tamo junto aí, eu acho que é essa a ideia, né? Eu tive que preparar a base aqui para poder trazer um cara tão especial quanto você. Cara, me fala uma coisa. Na sua visão, qual a importância de você ter um objetivo muito bem definido? Eu acho que o objetivo muito bem definido, ele é a sua visão, né? A gente fala muito, né? Assim, quando o cara fala assim, missão, visão e valores na empresa, muita gente fala assim, isso é balela para colocar na parede ali só para os colaboradores. Mas se você não tem uma visão dentro da sua vida, uma visão na sua empresa, você não sabe onde você quer chegar, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, 2 anos, 1 ano. Quando a gente fala assim, quando vira o ano, né, virou 2020, eu tenho que saber exatamente o que eu quero conquistar em 2020. Então, para eu conseguir fazer algumas ações e mudar alguns hábitos, eu tenho que saber exatamente aquela fotografia de onde eu quero estar no final, pelo menos no final de 2020. Aí você tem aquela sensação que termina o ano e você não conseguiu evoluir, você não conseguiu concluir. Então, você ter muito claro onde você quer chegar, aquela fotografia, isso faz total diferença, né? E você consegue realmente ser constante quando você tem muito claro metas e objetivos, né? Então, isso aí é para tudo, para a família, onde é que eu quero estar no meu casamento, onde é que eu quero estar na minha empresa. Se você não é empresário, onde é que eu quero estar no meu trabalho? Se você é um atleta, o que você quer conquistar, né, daqui a esse ano? Aí você vai botando essas metas em pequenos marcos, porque também, né, a gente coloca logo um negócio impossível dentro de meses, de poucos meses, e isso é muito difícil. Então, coloca as metas factíveis, né, e possíveis de alcançar. Eu acho que aí você começa a entender, mas eu acho que isso é o principal, amor, para a gente conseguir manter, que eu acho que é a principal característica de pessoas de sucesso, a constância, né? A rotina, fazer disciplina, você saber onde você quer chegar e tá bem certo. Quando você não sabe onde você quer chegar, você não consegue manter rotinas. É aquela coisa, né, que a gente já escutou de alguns mestres aí, que a gente tem alguns mestres em comum. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né, meu amigo? Se você não sabe, se você não tem definido qual é o teu propósito, qual é a tua visão, qual é o teu objetivo, como é que tu vai montar um plano de ação se você não tem objetivo? Por exemplo, quando você disse, não, eu vou lutar contra XPTO. Pô, o cara é bom em jiu-jitsu. Então, o meu objetivo é melhorar o meu jiu-jitsu. E para isso, eu vou fazer um plano de ação para melhorar meu jiu-jitsu. Então, olha só, você não tem como você montar um plano de ação se você não tem um objetivo bem definido. Então, parte desse princípio aí. Se você tem um objetivo muito bem definido, vai ficar muito mais fácil você montar seu plano de ação, vai ficar muito mais fácil você, com esse plano de ação bem definido, vai ficar muito mais fácil você alcançar esse objetivo. É mais ou menos isso, meu amigo? Meu mestre. Com certeza, mestre. Com certeza. Você sabe muito bem disso, né? Se você tem um objetivo, você fala de metas, você tem que saber exatamente onde você quer chegar, né? Por isso que, né, na metodologia do coach, de esporte, de treinamento, é ponto A, ponto B, e aí você tem um ponto B, você sabe exatamente onde você quer chegar, você começa a traçar essas metas. Se você não sabe direito, cara, você vai ficar perdido, em 1 hora você vai se perder, você não vai conseguir manter rotina, manter constância. E aí aquela característica da disciplina, meu amigo, já era. Você não consegue fazer dieta, não consegue ir para academia, não consegue trabalhar, né, se você não tiver muito bem objetivo aí, muito certo. E é onde entra aquela questão, né? O pessoal fala muito de fracasso, né? Porque se você não tem sucesso, você é um fracassado. E eu discordo disso. Eu acho que o fracasso, ele faz parte de uma pessoa de sucesso. Na minha visão, o verdadeiro fracasso é quando você desiste. E é justamente isso que a maioria faz, né? Você que é um atleta, você deve ter acompanhado muito cara bom como atleta que desistiu no meio do caminho porque talvez não, porque não foi campeão, porque fraturou e tal. O cara foi lá, desistiu e não persistiu. Você podia ter desistido, né? Você podia ter desistido com a tua lesão no braço esquerdo aí. Mas você foi lá, persistiu, tinha um objetivo, tinha uma visão, tinha um propósito, traçou um plano de ação e hoje aí é o nosso grande campeão. Um orgulho aí para os nordestinos e um orgulho para o Brasil, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, amor. Eu
Eu estava outro dia no Instagram com uma amiga minha, né? E ela mora lá em Dubai. Ela dá aula na Maria Índia. Ela, muito gente boa, amigaça minha, campeã de jiu-jitsu. E aí ela falou assim, poxa, Rogério, você falava para mim isso em 2000 e pouco. Você ainda vai ter uma franquia e você vai conseguir colocar o octógono no Brasil todo. E ela falava, eu tinha essa visão. E nego me achava um louco, né? Porque a gente nunca teve um octógono. O octógono naquela época era caríssimo, era 50 mil reais, eu não tinha esse dinheiro. E eu dizia que eu ia ter octógono no Brasil todo, imagina, em cada estado eu ia ter um octógono. E ela falava, pô, você ainda falava, você falava que ia colocar uma franquia, que ia comprar um octógono e que você ainda ia botar o octógono no Brasil todo. Eu tinha a visão de botar franquia, nem existia negócio de franquia aqui no Brasil, academia de arte marcial. Isso depois virou uma onda. Eu vi uma academia lá nos Estados Unidos, vi um octógono, eu falei, cara, eu vou ter um octógono. Eu não tinha, nunca tinha treinado no octógono, já estava no Japão, ringue, mas naquela época começou aquela onda de colocar academias de arte marcial e eu tinha aquela visão, e eu fui perseguindo aquela visão, e aí eu pensei, o que eu tenho que fazer para ter uma academia? Aí eu vou lá para os Estados Unidos fazer um curso de gestão de academia. Pum, fiz o curso de gestão. E agora tenho que traduzir todo esse material para português, um ano traduzindo, não falava inglês direito, traduzindo para poder colocar isso em prática. Depois que eu traduzi, falei, agora eu tenho que colocar, porque a realidade do mercado americano é diferente da realidade do mercado brasileiro. Né? Então, o marketing lá é diferente, é muito mais agressivo. Os caras já faziam pitch de venda naquela época. Aqui, se você falasse isso aí, 2000 e pouco, não existia. Então, tem que traduzir para o marketing brasileiro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a traçar marcos. Eu falei, vou lá para São Paulo agora atrás de empresas que fazem trabalho de formatar franquias. Tem que saber se esse negócio é franqueável. Aí eu vinha fazendo o plano de negócio da academia. Isso aí durante um ano, dois. Imagina se eu não soubesse exatamente o que eu queria com aquele negócio, quantos octógonos eu queria ter se eu não tivesse mapeado o Brasil. E hoje, você vê a diferença, né? Eu tenho aqui, ó. Tem até uma fotinha aqui que é muito bacana, eu até vou mostrar para você, que Mostra. faz parte desse sonho, dessa maluquice minha, né? Não sei se você dá para ver aqui. Agora dá. Aí o logo da Tinogueira, o mapa mundi, e aqui são as academias que a gente tem que colocar. Tem que colocar? Essa é sua visão? Esse é meu sonho. Todos os Visão. continentes. É a sua visão. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Entendeu? Então eu tenho isso aqui, eu acordo e olho para isso aqui todo dia. E aí começo a fazer o trabalho da expansão. Eu tenho que ligar para a expansão. E aí vem. Tem o mapa do Brasil, onde eu quero chegar e eu venho. Agora eu quero. Em setembro agora, eu estive na China. Eu para vi. tentar expandir lá. Depois para Abu Dhabi. E assim, tem planos de ir nos Estados Unidos. Na Europa, agora estou com planos de ir para Portugal. Então, tem que visitar esse país. Então, está no meu plano de ação esse ano, ainda visitar o país para poder... Pô, então, imagina, você comprar passagem, fazer plano de negócio, traduzir para chinês. Tudo é um trabalho. E, às vezes, você bate lá e não consegue. E aí você não vai desistir. Né? E você não vai desistir. E, às vezes, você vai num país, faz uma visita e não fecha. Mas está ali, você abre uma porta, você conhece alguns donos de academia, e aí um dia você emplaca. Mas o importante é você não achar que eu vou ficar aqui no Brasil parado, esperando que alguém lá da China vai me ligar e me oferecer para comprar uma academia lá e colocar minha marca. Se eu não for lá apresentar plano de negócio, botar debaixo do braço e vamos lá vender, amigo. E vamos lá vender, e assim vai. E tem que ter pressão, né, doutor? Tem que ter pressão, cara, tem que ir para cima, né? Então foi assim, na vida de treinador, foi assim na vida de atleta e está sendo assim também na vida de empresário. Isso aí, para mim, é a grande lição da noite. Acho que essa é a grande lição da noite, é aquela coisa, você ter a visão e enveredar todos os esforços, sua energia, para que essa visão ela realmente aconteça, né? Cara, nosso tempo aqui já está acabando, foi muito massa essa live, eu pensei que ia ser até mais rápido, mas a conversa foi boa demais, foi fluindo, né? E o legal foi que a gente não combinou nada, né, cara? A gente só marcou o horário, deu certo e foi fluindo. Meu doutor,
pra gente concluir aqui, pra gente encerrar aqui, pra deixar a galera descansar, você curtir seus filhos aí, curtir sua família. Deixa uma mensagem aí pra galera aqui do Nordeste, pra galera do Brasil, pra quem tá nos assistindo aqui. Cara, uma mensagem que eu tenho para deixar, assim, foi o que você falou, né? Agora há pouco, eu acho que é uma das coisas principais, né? Eu acho que é muito difícil você ganhar de um cara que não desiste. Praticamente impossível você ganhar de um cara que não desiste. Então, você não pode não ir bem na primeira tentativa, né? Mas você, com certeza, na segunda você já vai melhor que a primeira, na terceira melhor que a segunda. E se você desistir na primeira, na segunda, na terceira, você não vai conseguir chegar nunca onde você quer chegar. Então, para mim, esse cara que persiste, que não desiste, esse cara realmente tem melhores resultados. E a gente, nesse mundo, né, digital, as pessoas ficam muito assim, atrás do caminho mais curto, talvez, porque tem muita informação, mas talvez um processo um pouco mais lento, mas é um processo que demanda muito progresso. Você tem que ir fazendo progresso, né? Hoje eu estou assim, se eu estudar um pouco mais, amanhã eu vou estar melhor. Se eu participar desse aqui, vou estar um pouco melhor, né? E botar em prática e não desistir. Porque se você desistir, você não vai conseguir progresso. Então, eu acho que a principal característica, como eu falei, é você saber onde você quer chegar e não desistir até chegar lá, né? Porque se você não desistir, você vai chegar lá, né? Independente do que você fizer. Se você fizer, né, com a metodologia certa, também não adianta você trabalhar demais de forma errada, né? De forma errada. A metodologia certa, como eu te falei, colar nas pessoas certas, e aí você não vai ter erro, porque se os caras chegarem em alguma coisa, então geralmente esses caras vão te dar o caminho das pedras. Foi de graça, né? Não foi de graça. Não você foi de tá aí graça. hoje, campeão, com uma visão de academia. No início, é como você disse, no início eu peguei um ônibus de Vitória da Conquista lá pro Rio de Janeiro, sem R$1 no bolso, e fui treinar lá no Rio. E hoje você tá aí nos representando e sendo um cara aí que é um exemplo pro nordestino. A gente que é do Nordeste aqui fica muito feliz, mas é um exemplo para todo o Brasil e para, na verdade, quiçá o mundo inteiro, né? E, cara... E foi assaltado, cara, na primeira semana, pedi logo a mala. Tinha tudo para voltar para Bahia triste, com R$300 no bolso. Ainda foi assaltado ainda, meu amigo. Ou seja... E foi assaltado com 300 pratas no bolso, cara. Aqui a Luciana, que ela falou uma coisa interessante que eu ia comentar. Não existe atalho para o sucesso, né? Não existe atalho. Mas se você anda com as pessoas certas, você escolhe bem com quem você vai andar, você pode encurtar um pouquinho o caminho. Cara, eu queria agradecer demais a você aqui, cara, por esse tempo, cara, por essa abertura. Foi um bate-papo aqui. Eu tenho certeza que a galera... Gente, dá like aí pra galera aí. Dá o print aí. Compartilha com a tua audiência aí que a gente vai repostar. Me marca aí. Se você não me segue, me segue. Que você que tá na minha audiência, não segue o Minotouro. Segue lá pra você acompanhar como é que é a vida desse campeão. Um cara humilde. A galera de Alagoas tá aí. A galera do Nordeste tá em peso, hein, cara? Tá em peso, meu amigo. Meu amigo. O Nordeste representa, rapaz. Demais, cara. Demais. Acabei de voltar da Bahia essa semana. Tava em Ilhéus, cara. Eu vi lá suas fotos lá. Que bom, cara. Cara, obrigado de coração. Meu coração. A Márcia, minha amiga Márcia também tá aí, ó. Mandou os corações aí. Amigaça minha. Irmão, parabéns aí pela live. Tá? Gostei muito. Excelentes perguntas você fez hoje aí. Né? Você que é o Casca Grossa, um fera. Sou seu fã, seu amigo, seu fã, admirador também. E a gente tá junto, tá? Tamo junto, meu irmão. Cara, bom descanso. Galera, obrigado aí. Boa noite aí. E nos vemos em breve, irmão. Até uma próxima live aí, cara. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Valeu, beijo. Falou, meu irmão. Tamo junto. Abraço, galera. Tchau.